Foram nos últimos 3 meses de 2024. No finalzinho do ano passado, a inadimplência se manteve estável em 7,6%, isso se a gente comparar com o trimestre anterior. E esses números consideram dívidas vencidas há mais de 180 dias e que foram contraídas junto a empresas de setores que se relacionam às principais atividades do agronegócio. Esses dados, como eu disse, foram levantados pela Serasa Experian e a gente vai repercutir um pouquinho melhor sobre esse cenário do agronegócio, da população rural, com o Frederico Poleto, que é Head de Ciência de Dados do Agronegócio da Serasa Experian. Frederico, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Eu fiz aqui um preâmbulo, acabei me confundindo um pouquinho, mas a gente está falando sobre resultados do final do ano passado, nos últimos 3 meses de 2024, uma inadimplência estável. E aí eu queria entender um pouquinho melhor. A gente teve esse ano um aumento da Selic, né? A Selic está aí no maior nível dos últimos 20 anos. Ter acesso ao crédito está ainda mais difícil. Esse cenário de estabilidade na inadimplência representa o que para esse setor? A gente percebeu que entre o terceiro e o quarto trimestre de 2024, ele se manteve instável em 7,6%, mas, na verdade, quando a gente faz o comparativo anual com o quarto trimestre de 2023, ele subiu ali 0,8 pontos percentuais, né? Então, teve um aumento. Quando a gente olha também o valor das dívidas, né, o montante médio ali do ticket das dívidas, também tiveram alguns crescimentos acentuados, né? A inadimplência é mais alta ali na região norte e nordeste, de Matopiba, mas quando a gente vê o crescimento maior, ele foi no centro-oeste, a região que mais cresceu de um ano para o outro, talvez puxado ali pela quebra de safra, né, Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul também teve um crescimento razoável. É interessante que a região sul, embora também tenha tido um crescimento, ela se mantém ali como a região com os índices mais baixos, talvez muito puxado pela grande cobertura de seguros rurais que eles têm ali, né? Muita contratação. Certo. Olá, boa tarde, Maiara Fogo falando com você aqui. Esse relatório mostra que as instituições que financiam atividades no campo tiveram a maior participação nas dívidas vencidas, de 6,7%. Em contrapartida, o setor composto por agroindústrias, revendas, produtores e serviços correlatos apresenta aí uma inadimplência muito baixa, de 0,3%. A gente pode dizer que é um otimismo da cadeia do agro? A gente tem notado isso já há bastante tempo, que dos ramos que financiam o agro, a maior frequência de inadimplência ela acaba sendo com instituições financeiras, cooperativas de crédito. Em termos de frequência, então, ela é mais baixa com o resto da cadeia, mas os tickets médios das dívidas, quando ocorrem, eles são mais altos ali, com revendas de insumo, indústrias de insumo, também comércio atacadista, agroindústria, e os valores médios das dívidas, eles aumentaram bastante também de um ano para o outro, aí praticamente todos os setores, mas principalmente nesses que eu falei, né, revendas de insumos e indústrias, acabou tendo um crescimento também bem acentuado. Essa pesquisa também mostrou, Frederico, trazendo aqui para os nossos ouvintes, que os pequenos proprietários foram os menos afetados, uma inadimplência de quase 7%, e no outro lado dessa ponta tem os proprietários rurais, né, de grande porte, que foram responsáveis pelo maior indicador, que é de 10,2%. Nesse cenário econômico que a gente está vivendo, como eu trouxe agora há pouco, sobre essa dificuldade de ter acesso a crédito, um aperto econômico um pouco maior, o que isso também pode impactar quando a gente está falando dos pequenos proprietários nesse cenário econômico? Perfeito, obrigado pela introdução. Os grandes proprietários, eles têm, de fato, a maior inadimplência. Quando a gente vê de um ano para o outro, todos tiveram um crescimento. Os 100, que a gente chama de 100 propriedades, né, que a gente sabe que tiveram algum financiamento,
tem dívidas, mas a gente não encontra propriedades diretamente vinculadas, aí sendo possíveis arrendatários, ou participantes em grupos econômicos ou familiares no agro, eles têm a segunda maior taxa, vem depois dos grandes proprietários, e eles foram que tiveram o maior crescimento anual. Tá? Então, e ali explica muito, né? Porque esse cenário agravado do mercado, né? De custo de insumo, desvalorização cambial, taxa de juros e os fatores climáticos, ele acaba afetando ainda mais quem tem ainda o custo do arrendamento. Né? Então, faz todo sentido. Os pequenos proprietários, eles também cresceram de um ano para outro, mas, de fato, eles são os que têm o menor índice e eles são os que menos cresceram. Então, mostrando que são os que conseguiram se manter mais resilientes aí. Isso acho que é uma boa perspectiva. E, Frederico, diante desse resultado aqui da pesquisa, do levantamento, é possível traçar um cenário de futuro? A gente não consegue fazer uma projeção, né? Então a gente percebe que é um bom sinal, porque quando a gente olha do terceiro para o quarto trimestre, em 2023, não teve uma estabilidade, né? Ele tinha tido um crescimento. Então, assim, é bom que tenha tido uma estabilização, mas a gente também sabe aí que tá para ocorrer aí pagamentos, né, de insumos agora, com CPRs que vencem agora em abril, e justamente como leva um tempo até a gente detectar esse atraso mais longo, de 180 dias, então a gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver os efeitos aí também da última safra. E por que a gente aguarda 180 dias? Porque, embora a gente tenha indicadores antecessores, ali com um dia, 30, 60, 90, a gente sabe que pode acontecer alguma intempérie e o de 180 é o mais severo. Então, é onde a gente observa mais fortemente ali se houve uma deterioração mais forte. A gente tem trabalhado muito com as instituições que financiam em toda a cadeia, com soluções que a gente traz, e, por exemplo, o AgriScore, ele é um termômetro ali que ele tenta prever nos próximos 18 meses uma maior ou menor chance de ter uma inadimplência, né? E a gente traz isso também nos estudos. A gente tem observado que a população rural, que é de onde a gente calcula esses indicadores, que é cerca de 10 milhões de pessoas físicas, né, que atuam no agronegócio, que o AgriScore tem caído, e quanto mais alto, menor o risco de inadimplência. Então, dá a entender que realmente a população está mais alavancada, um pouco mais endividada, e aí depende muito da habilidade de quem financia estar junto, então usar o AgriScore e outras ferramentas, não só na concessão dos financiamentos e limites, mas também fazer um monitoramento ativo ali, periódico, mensal, para detectar que quando tem quedas na pontuação frequentes, já trabalhar de forma preventiva, junto com os credores, com os devedores, e também vendo soluções e fazendo provisionamentos para manter a saúde do mercado.